E agora quero falar sobre um assunto que diz respeito a muita gente. Se ainda não diz respeito a você nesse momento, mas uma hora você vai precisar dele com certeza. É sobre a aposentadoria. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Doutor Rodrigo, o senhor viu a repercussão que deu na semana passada aquele assunto, né? Perfeito. E agora um outro assunto também que deve com certeza aí mexer com muita gente que está em casa. Os critérios para aposentadoria, não é? Perfeito. Na semana passada foi falado sobre os critérios para se desaposentar. Hoje o assunto vai ser o contrário, para quem quer se aposentar. A grande questão é se precisa de uma idade mínima ou não para a pessoa se aposentar por tempo de contribuição. Pois é verdade. Aliás, é isso que tem tirado sempre o meu sono. Algumas pessoas falam que você precisa de 35 anos de contribuição. Mas aí outras pessoas já me dizem que não, você tem que ter os 35 anos de contribuição e também você tem que ter aí os 65 anos mínimo para se aposentar. É verdade, não é verdade? Não, não é verdade. A idade mínima para se aposentar existe apenas no serviço público, para quem é servidor público. Para quem contribui, por exemplo, para o IPREVILE ou para o IPESC, no nosso caso aqui no estado. Precisa daí de 60 anos de idade o homem, 55 a mulher e 35 anos de contribuição o homem e 30 anos a mulher. Tem que ter os dois requisitos. No regime geral, que é a maior parte da população, para quem paga o INSS, quem trabalha em empresa, basta apenas ter 35 anos de contribuição o homem e 30 anos a mulher. Tá, mas se ele começou a trabalhar com 16 anos de idade, carteira assinada, mais 35 anos, 51 anos ele consegue se aposentar? Consegue se aposentar tranquilamente. Mas com salário integral? Integral com o seguinte vírgula, Essa que é o meu medo, esse é o porém. Vírgula que é o perigo. Esse é o porém. Qual é a forma de cálculo? Daí vem o valor da aposentadoria, né? Pega-se o que a pessoa pagou para o INSS desde julho de 94, quando começou o Plano Real, e faça a média de 80% das maiores contribuições. E sobre essa média, aplica-se o fator previdenciário, que é o que está em discussão no Congresso Nacional, que está para cair ou não. O que é o fator previdenciário? Expectativa de vida. Exatamente. É o quanto a pessoa vai viver depois de aposentado com base numa tabela do IBGE que anualmente é publicada. Inclusive, esse ano vai ter um novo censo, até o pessoal está... Que está crescendo, tá? Graças a Deus está crescendo. O brasileiro está vivendo mais. Mas se ao mesmo tempo vive mais, achata mais o salário também. Então, quanto mais cedo a pessoa se aposenta, ela pode se aposentar, mas menor vai ser o valor. Por exemplo, a pessoa que tem uma média de contribuições, de 94 até agora, de R$1.000 por mês, por exemplo. Se ela tiver 51 anos de idade, ela vai ter uma redução de aproximadamente 35% do valor da sua aposentadoria. Vai para algo em torno de R$650, R$700 no máximo. Mesmo que ele tenha contribuído com 10 salários? Não, eu falei, se a média for R$1.000, por exemplo. Média R$1.000, vai cair para quanto? R$700? No máximo. No máximo R$700. Então reduz o quê? 30% do valor devido a esse fator previdenciário. Ela pode se aposentar. Então, se a pessoa está com uma idade baixa para se aposentar, e qual é a idade ideal que a pessoa tem que ter para se aposentar e não ter uma redução no seu valor? O fator previdenciário ser igual a 1, na hora de multiplicar a média sobre o fator, dá o valor da média. 63 anos de idade. 63 anos é um absurdo. Para quem se aposentou, para quem começou a trabalhar, como muitos em Joinville e região, com 12 anos de idade, que era possível antigamente, depois com 14, hoje só 16, por exemplo, a pessoa tem que trabalhar 51 anos de tempo de serviço, quem começou com 12, para se aposentar aos 63 anos de idade, só vale a pena, às vezes não vale a pena. Às vezes, o que a pessoa, se é autônoma, por exemplo, se ela paga um valor alto com carnê, tem uma empresa própria, um negocinho próprio, ela vale a pena, ao invés de, além de desembolsar esse dinheiro mensalmente para o INSS, que é 20% sobre 10 salários, por exemplo, hoje dá 600 e poucos reais, é muito dinheiro. Então ela está desembolsando 600 e poucos reais, está deixando de receber, por exemplo, R$3.000 de aposentadoria. Então, é bom fazer um cálculo para ver se vale a pena esperar mais 2 ou 3 anos para encaminhar o seu pedido, ao invés de encaminhar já. Então, só para deixar bem claro, não existe idade mínima para se aposentar pelo INSS. Só existe idade mínima para quem quer se aposentar proporcionalmente. Existe tempo de contribuição. Então, no INSS. A idade de 75 anos e 60 anos de idade para a mulher é a idade para se aposentar, como o próprio nome diz, por idade. Para quem, por exemplo, tem 15 anos de contribuição apenas, que é a carência mínima para se aposentar. A carência mínima para se aposentar por idade, repito, 65 homem, 60 anos mulher, é apenas para quem vai se aposentar por idade e tem que ter uma carência mínima, que é 15 anos de contribuição. Não precisa ter os 35 anos aí. Isso aí é para quem vai se aposentar por idade, mas várias pessoas se aposentam, que não cumprem o requisito para se aposentar por tempo de contribuição. Porque normalmente a pessoa se aposenta por tempo de contribuição antes de completar a idade. Mas a grande vantagem de se aposentar por idade é que não tem o fator previdenciário daí.
fator previdenciário só se aplica para quem vai se aposentar por tempo de contribuição. O bom seria, claro, se toda a população brasileira conseguisse comungar o INSS também com uma aposentadoria privada para poder complementar daí, né? Exatamente. Essa é a grande luta, a grande batalha do próprio governo, de várias entidades de classe, inclusive a OAB, nosso caso, advogados, o Conselho de Medicina está propondo isso aí, o Conselho de Engenheiros está propondo isso aí, porque infelizmente o INSS, ele, apesar de ser último recurso que a pessoa procura em caso de necessidade, principalmente em caso de doença ou falecimento de algum ente querido, que é algo imprevisto, né? Mas infelizmente a Previdência ela não está com aquela política de realmente dar ao povo o que a pessoa pagou durante toda a vida. Então a pessoa, às vezes, ao final de 35 anos de contribuição, pagou milhares de reais para receber um valor muito baixo de aposentadoria. Isso sem falar na defasagem que há no benefício depois de se aposentar, que é pior ainda, né? Então, realmente, o ideal seria a pessoa procurar o seu gerente, de confiança do banco, ou se o seu órgão de classe já tem isso aí, e procurar fazer desde criança, desde o início para o filho lá, pagar R$50 por mês, que é possível hoje fazer, R$50 por mês, é o mínimo que tem de contribuição previdência privada, para quando chegar aos 55, 60 anos de idade, não importa a idade que a pessoa querer se aposentar, que também não tem idade mínima, é um contrato daí que vale mais para dentro do consumidor, claro, na parte previdenciária, a pessoa ganhar, às vezes, R$2, R$3.000 por mês, do que a pessoa se aposentar pelo INSS e vai ganhar, às vezes, um salário mínimo. Ok. Doutor Rodrigo, eu quero pedir para o senhor pode ficar alguns momentos com a gente aqui depois do programa, porque eu sei que muita gente acaba tendo dúvida ligando para cá. Se o senhor pudesse dar uma orientação também por telefone, pode ser? Perfeito. 3451-9400, nosso telefone vai estar à disposição, eu sei que tem um monte de gente ligando para cá também. E aí, se o senhor pudesse ficar pelo menos uns 10 minutinhos aqui a mais, tá bom? Perfeito. Olha, lembrando que toda quinta-feira, o doutor Rodrigo Coelho está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas, sempre trazendo um assunto diferente ligado ao INSS, a questão previdenciária, tá bom? Então, você acompanhando aqui o nosso programa já sabe que toda quinta-feira a gente vai estar falando sobre algum assunto diferente ligado a essa questão. Doutor, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado. Um grande abraço, hein? Valeu, boa quinta-feira para o senhor.